Olá, bem-vindos. Eu sou a Prof. Celita, esse é o canal Direto ao Ponto. Hoje nós vamos aprender a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Incógnitas é aquilo que a gente não tem, é aquilo que a gente vai achar, tá? E primeiro grau, por que primeiro grau? Porque está elevado ao expoente 1, né? Que na verdade a gente não escreve, deixa subentendido, tá bom? Então, se eu tenho uma equação, o que isso quer dizer? X mais y igual a 5. Tá? Eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, porque ambas estão elevados a 1, tá? Que não aparece aqui. E tenho duas incógnitas, nesse caso aqui o x e o y, tá? Na verdade, isso aqui é uma equação de uma reta, tá? Equações do primeiro grau são equações de reta, tá? O que é plano cartesiano? Plano cartesiano nada mais é do que um desenho, tá? Cartesiano é colocar, tipo, mapear, tá? Cartesiano. Esta folha aqui é um plano cartesiano, tá bom? Por exemplo, tá? Só que a gente desenha para a gente ter as coordenadas, que são chamados os pares ordenados, tá? Os pares ordenados são o x e o y. Vocês já vão entender o que isso quer dizer, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação e substituir qualquer valor, pode ser no y ou qualquer valor no x, tá? Então, vamos pegá-la, x mais y, igual a 5. Vamos supor que quando o x for igual a 0, tá? O que eu vou ter aqui? Y igual a 5, tá? Eu só coloquei o zero aqui, ó. 0 mais y igual a 5. Y igual a 5. Isso aqui é um par ordenado, tá? Par ordenado, tá? Que nós já vamos fazer no plano cartesiano, para vocês entenderem bem, tá? Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Primeiro grau com duas incógnitas, tá? Nós convencionamos chamar de x mais y, porque a gente chama no plano cartesiano, isso aqui é a representação, por exemplo, dessa folha de papel, né, chamada de y, e aqui é o nosso x. Convencionou-se chamar assim, tá bom? Poderia ser qualquer letrinha aqui, poderia ser A e B, tá bom? Mas a gente já usa o x e o y porque é a convenção internacional da matemática. Então, tá convencionado, né? Então, vamos usar o x e o y, tá? Vamos colocar outro valor ali pro... Vamos mexer no y agora. Vamos colocar y igual a 1. Vamos substituir lá x mais 1 igual a 5. Como que eu resolvo isso aqui? Eu passo para o outro lado com sinal negativo. 5 menos 1, tá? X igual a 4. Então, isso quer dizer que quando y for igual a 1, o x vai ser igual a 4. Tá aqui o nosso outro par ordenado. E assim sucessivamente, a gente pode pegar números negativos também. Por exemplo, vamos pegar para o x ou para o y, tanto faz, né? Vamos pegar para o x, menos 2, para a gente entender. Então, x mais y igual a 5, substituindo lá o x por menos 2, que é o que eu quero, para mim achar o par ordenado, que é o y, né? Eu tenho aqui, se está no sinal negativo aqui, passo para o outro lado com o sinal positivo. 5 mais 2 igual a 7. Nosso outro par ordenado, então, que nós achamos é que quando o x for menos 2, o y vai ser 7, certo? O que eu faço com isso agora, essa equação dessa reta? Eu posso jogar todos esses valores que eu achei no nosso plano cartesiano, tá bem? A prof já vai desenhar para vocês. Em um segundo, já volto. Então, aqui, a prof já desenhou os pares ordenados, x e y, aqui também xy, aqui também xy, tá? Isso aqui quer dizer que sempre vão andar juntos. Nesse exemplo nosso, de x mais y igual a 5, neste exemplo, os pares ordenados serão esses aqui, tá? Que a gente já resolveu ali, um pouquinho anterior. A prof já desenhou o nosso plano cartesiano, o que é isso? Essa folha mesmo, plano é folha, tá? E aqui nossa representação do desenho, então, em x e y, tá bom? Primeiro par ordenado, x igual a 0 e y igual a 5, ó. Então, na linha do x eu tenho 0 e na linha do y eu tenho 5. Par ordenado, x igual a 0, y igual a 5. Então, o nosso primeiro ponto da nossa reta vai ser aqui, tá? Nosso segundo ponto da reta, eu tenho aqui y igual a 1, aqui é o 1 do y. A prof fez a mão livre, assim, mais ou menos as mesmas distâncias, tá? Quando o y for 1, o x vai ser 4. Então, aqui é o nosso segundo ponto. Ó, 1, 2, 3, 4, tá bom? X igual a 4, y igual a 1, tá? E o nosso último ponto lá, eu tenho que x igual a menos 2, então o menos 2 é negativo pro lado de lá, né? Então, pro lado esquerdo, aqui eu tenho menos 2, e o nosso y vai ser 7. 6, 7, tá? Então, vamos juntar ali, fazer mais ou menos, aqui nós vamos ter um outro ponto. Agora é só ligar esses pontos, porque é uma reta, né? E nós achamos a resolução do nosso problema, tá? Assim, mais ou menos, que a prof não fez com caneta, com régua, então ele não ficou tão perfeito assim, tá? Essa é a representação desta equação aqui. Esta reta é esta equação, certo? Bom, por hoje é só.